Em nosso estudo de hoje está no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 24. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. E Emmanuel vem comentar na lição 66 do livro Caminho, Verdade e Vida, como pedes. Em muitos recantos encontramos criaturas desencantadas da oração. Não prometeu Jesus a resposta do céu aos que pedissem no seu nome? Muitos corações permanecem desalentados porque a morte lhes roubou um ente amigo, porque desastres imprevistos lhes surgiram na estrada comum. Entretanto, repitamos, o Mestre Divino ensinou que o homem poderia solicitar em seu nome. Por isso mesmo, a alma crente, convicta da própria fragilidade, deveria interrogar a consciência sobre o conteúdo de suas rogativas ao Supremo Senhor no mecanismo das manifestações espirituais. Estará suplicando em nome do Cristo ou das vaidades do mundo? Reclamar em virtude dos caprichos que obscurecem os caminhos do coração é atirar ao divino sol a poeira das inquietações terrenas. Mas pedir em nome de Jesus é aceitar-lhe a vontade sábia e amorosa, é entregar-se-lhe de coração para que nos seja concedido o necessário. Somente nesse ato de compreensão perfeita do seu amor sublime encontraremos o gozo completo, a infinita alegria. Observa a substância das tuas preces. Como pedes? Em nome do mundo ou em nome do Cristo? Os que se revelam desanimados com a oração confessam a infantilidade de suas rogativas. Então vamos mais uma vez trabalhar aqui a questão da oração agora. Aqui, a oração, como bem explicada no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, é quando a gente dirige os nossos pensamentos, já que o nosso pensamento é a principal forma de comunicação com os espíritos, é quando a gente dirige os nossos pensamentos para aqueles espíritos que estão responsáveis por serem os nossos guias. E nós temos, todos nós temos, anjo da guarda e alguns espíritos também familiares que nos ajudam. Quando a gente faz essas rogativas para o alto, você está fazendo para Jesus, tá, mas Jesus tem os seus prepostos, aqueles que aceitaram esse encargo de estar nos ajudando enquanto a gente está aqui no mundo de expiações e provas, com tantas tribulações, com tantos problemas envoltos nessa energia ainda muito densa dos pensamentos negativos de nós homens mesmo. Então, por isso, como a gente está numa estrada que é difícil, a gente ganha um presente, que é esse anjo da guarda, que é um espírito muito amigo, que conhece mais a gente até do que nós mesmos. E de quem a gente não precisa esconder nada mesmo, pode conversar e deve conversar com ele de maneira bem franca, bem aberta. Então o que acontece? Quando a gente faz a sintonia, é com ele que a gente pluga ali. Quando a gente fala plugar, é o que acontece com o telefone celular. Você escolheu um número qualquer, quando você digitou e apertou ali para completar a chamada, ele vai plugar com outro telefone lá. E nesse momento, a gente recebe as orientações, a gente faz os nossos pedidos, e a gente tem sempre batido aqui na tecla da gente procurar pensar em quais são os pedidos que a gente está fazendo, porque muitas das vezes a gente está fazendo pedidos que, se forem atendidos, e algumas vezes acabam sendo atendidos, eles vão estar configurando desafios enormes para a gente e grandes possibilidades de quedas, grandes possibilidades de deslizes. E a gente começa a pensar assim, né? O que está sendo o objeto do meu pedido? São as coisas do Cristo ou são as coisas do mundo? São as vaidades que estão em jogo? Ou é realmente o meu aprimoramento espiritual, a evolução, o que a gente tem de missão para cumprir aqui nesse mundo? Será que a gente já começou a fazer o nosso projeto aí de reforma íntima e ele começa sempre com autoconhecimento? Será que a gente já conseguiu fazer isso? A gente começa a observar quais são os nossos atos contrários ao Evangelho, que são mais comuns, por que eles acontecem e trabalhando aos poucos, respeitando também o nosso limite, mas trabalhando terapeuticamente até que a gente chegue numa coisa chamada abnegação, que ab é negação total. Abnegação, a gente simplesmente não pratica mais aquilo ali. A gente chega a um ponto que,
quando a gente falar, Cristo falar para a gente, né, não nos deixeis cair em tentação, não estou mais caindo em tentação. Aquilo deixou até de ser tentação. A tentação ficou no meu caminho, enquanto ela ainda era forte e me desviava. Agora não, ela pode ficar aqui do meu lado o tempo todo que ela não vai me pegar mais. Eu aprendi a vencer a mim mesmo para não cair mais nessas tentações. Então, quando o demônio fala dessa maneira para a gente rever a nossa maneira de pedir, isso é uma coisa que todos nós devemos rever. Eu também preciso rever muito. Eu sou uma pessoa que eu agradeço muito mais até do que peço. E tem até vamos colocar assim, um equívocozinho também, né, nessa postura minha. Uma vez foi marcante para mim, eu assisti um palestrante espírita que ele falou assim, os espíritos me disseram que você não pede, então a gente respeita o seu livre-arbítrio. Mas quando o negócio ficar difícil, pede também, porque pedindo a gente vai se sentir mais à vontade para te ajudar aqui também. Mas enquanto você não pede, ele fala, ele está querendo passar por essa situação para ficar mais forte, aquilo vai trazer ele mais maduro depois no final da experiência, então ele deixa acontecer. E é nisso que a gente tem que começar a pensar o tempo todo. A gente começa, por exemplo, uma crítica que eu fiz, mas é claro que a gente tem que respeitar o livre-arbítrio de todos. Mas no momento mais crítico do nosso país, eu assisti alguns companheiros saindo do país, indo morar em Portugal, indo morar em outros países, daqui da América Latina, ou até mesmo nos Estados Unidos e Canadá, lá na América do Norte. E eu fiquei pensando assim, mas espera aí, eu nasci no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Eu nasci no país que está com essa incumbência, com essa missão. E aqui a gente está ombreando aqui esses espíritos trabalhadores maravilhosos. Na hora que o Cristo está precisando de mim, eu vou sair. E eu bati o martelo daqui mesmo, eu não saio, aqui que precisa de mim. A minha oficina de trabalho está aqui, mas com todo respeito àqueles que foram, né, tudo bem. Mas a minha oficina de trabalho, o meu lugar é aqui. Mas a violência urbana está aumentando cada vez mais. As estruturas do Estado, parece que o nível de corrupção está, mas o trabalho que eu tenho que fazer é esse. E justamente esses dados é que demonstram o quanto a gente tem que estar aqui mais próxima do trabalho mesmo, né? De encontro com essas dificuldades, procurando fazer a nossa parte de alguma maneira. E então comecei a pensar, peraí, os meus pedidos nas minhas orações tem que ser nisso. Como é que eu faço para poder estar ajudando cada vez mais? Como é que eu faço para colaborar primeiro com a minha organização física, depois com a minha organização dentro da casa espírita, dentro do nosso trabalho social? Como é que eu faço para aprimorar cada vez mais isso, para incentivar os trabalhadores a continuarem no seu... Então, a orientação e os pedidos acabam sendo nesse sentido. Peço muito pouco para mim mesmo, eu tenho que pedir mais nesse sentido. Por isso que a orientação a partir de agora tem que rever também a maneira de pedir. Mas sempre com esse objetivo. Às vezes você fica assim, eu vou vender a casa aqui, vou comprar a casa em outro lugar. Vai fazer bem a mim? Vai. A gente botar na balança, vai, igual um amigo conversando recentemente, falou, eu já vi que a distância não me atrapalha no meu trabalho de divulgação da doutrina. Então, se eu tiver que morar em outro lugar só para poder trazer um bem-estar, um conforto melhor para minha família, eu com carro, com os veículos automotores aí por aí, né, com os meios de transporte, eu vou continuar fazendo meu trabalho, vou para lá, vou para cá, inclusive compromisso também com a minha casa. Então, se você tem isso convicto com você, faça, porque a gente tem um lema, né, caridade você pode fazer em qualquer lugar, compromisso não, compromisso a gente assume aqui naquele lugar, e se eu, por algum motivo, começar a sair no primeiro desentendimento, eu vou acabar não parando em lugar nenhum, porque não existe perfeição no mundo. Então, a minha casa é onde eu assumi o meu compromisso. Meu compromisso está aqui com Leopoldo Machado, está aqui com esses espíritos amigos. E os pedidos têm que ser dessa maneira. Então, um dos pedidos que eu faço com frequência, que as minhas imperfeições jamais tornem insuportável o meu convívio com aqueles que fazem parte da equipe de trabalho também. Então, eu peço que me ajude nas minhas palavras, no meu comportamento, para que eu não venha desapontar ninguém, para que eu venha sempre estar de alguma maneira ajudando. Esse deve ser o pedido nosso.
e não das coisas do mundo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.